E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etam, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. E você senta dando glória por essa palavra, pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória, aleluias. A palavra qual acabamos de ler vai relatar o triunfo do povo de Deus, depois de que muitos anos eles foram açoitados. O povo de Deus, a casa de Israel, neste tempo, foi um momento a qual a casa de Israel viveu por um período muito difícil, viveu por um período de servidão ao povo egípcio. A casa de Israel, o povo de Deus, estava debaixo de dura servidão, vivendo de forma a qual estavam levando uma vida indigna, uma vida a qual o Senhor não tinha preparado para eles. Mas por bem dizer, escravidão do povo, pelos egípcios estarem comandando todo o povo de Deus, toda a casa de Israel, a casa de Israel, o povo estava perecendo, o povo se achava esquecido, o povo estava vivendo uma vida dolorosa, o povo de Deus estava vivendo sucumbidos à vontade do rei do Egito, um rei politeísta, de um povo politeísta, um povo a qual não andava segundo os caminhos do nosso Deus, o único e Deus verdadeiro, um povo que andava estritamente ligado com deuses do sol, deuses da lua, deuses do mar, deuses da natureza, criação de homens, criação de estátuas feitas por eles mesmos. Mas toda a criação foi feita por Deus, porém o povo egípcio viviam numa terra politeísta, com costumes politeístas. Agora você imagina o povo de Deus que sempre serviu a um Deus só, sempre serviu ao único Deus verdadeiro que fala, que tem boca e fala, que tem mão e toca, que tem ouvido e ouve, a qual o ouvido dele não está gravado para que não possa ouvir, a mão dele está estendida para que possa tocar, estou pela tua mão direita. Esse é o Deus a qual nós servimos, um Deus vivo e verdadeiro. Mas agora o povo de Deus, a casa de Israel, estava vivendo na terra do Egito, vivendo como escravos, vivendo submetidos a ordens de dura servidão, ordens doloridas, dias duros, dias árduos, dias no qual eles não conseguiam mais. Eu imagino o povo de Deus trabalhando com o povo do Egito, trabalhando entre aspas, porque eles estavam presos, fazendo aquilo a qual não era da vontade deles. É verdade. Eles estavam presos na terra do Egito, vivendo e fazendo aquilo a qual o Senhor não os chamou para fazer, vivendo aquilo a qual o Senhor não os tinha chamado para viver. É um povo de Deus, é escolhido, mas estava em terra estranha, estava em terra errada. Mas não é por isso, nem porque por causa de estar em terra estranha, ou porque o povo de Deus estava em um lugar que não era o deles, que deixou de ser escolhido, que deixou de ser povo de Deus. Não é porque você passou um tempo no Egito, vivendo costumes que não eram de Deus, que você deixou de ser escolhido, que você deixou de ser amado pelo Senhor, que você deixou de ser lembrado por Deus. E o Senhor te trouxe aqui, te sentou nessa cadeira pelo Espírito Santo, para te falar: a terra do Egito não existe mais na tua vida. Você não passa mais pela terra do Egito. Os costumes do Egito já não te prendem mais. Você já não vive obedecendo à vontade do rei do Egito. Ou você já não vive submetido a uma lei que
ruína. Você já não vive mais preso a um lugar, a um ambiente, a um costume, a um ditador a qual te coloca para baixo, a um ditador a qual ele te coloca em um lugar a qual Deus não te colocou. E o Senhor não está a dizer: o tempo do Egito passou. O tempo dos egípcios, os costumes egípcios na sua vida passou. Você está entendendo? O costume do Egito trazendo para os dias de hoje é aquilo que o mundo faz, é aquilo que o mundo prega, é aquilo conforme o mundo vive. Você já não faz mais parte disso. A autoridade do Egito já não está mais sobre você. A influência do rei do Egito já não está mais sobre você. Se entregue a essa verdade. Se entregue a essa verdade de Deus sobre a tua vida. Porque você tem um Deus que te comanda. Você tem um Deus que tem um reino. E esse Deus quer te levar para lá. Então você não anda nos costumes deste mundo, mas você anda nos costumes do Deus que te chamou para viver. Aleluia. Eu amo essa história. Eu amo a história de Jesus Cristo. O Deus que se fez homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Você é filho do Senhor. Você é filho do Pai. Você tem um Pai. Você tem um Deus. Você não tem alguém mudando que te comanda, mas você tem um Deus que te faz romper. Você tem um Deus que vai te fazer romper este ano. Em um certo momento, um certo dia, o rei do Egito morre. E aquele povo, a casa de Deus, suspiraram aliviados. Porque ali houve uma esperança de não terem que viverem mais carregando pesos e fardos pesados, tendo que viver sobre o jugo pesado. Eles suspiraram aliviados e ali houve uma esperança para o povo de Deus. Porque eles suspiraram aliviados, porque pela esperança que foi acendida dentro deles, eles não teriam mais que servir aquele rei do Egito. Eles não teriam que servir mais aquela jurisdição. Então, por causa dessa esperança que se acendeu, o povo de Deus se colocou a clamar. Os filhos da casa de Israel se colocou a clamar a Deus. Aquele clamor subiu ao Deus do céu. Não é à toa que pelo Espírito Santo estamos em 12 dias de clamor. Aquele clamor do povo de Deus subiu ao céu. Aquele clamor do povo de Deus subiu. E além de subir, Deus ouviu o clamor daquele povo. Porque quando você clama a Deus, você o faz lembrar de... Quando você clama a Deus, você lembra a Deus de que você quer viver a promessa. Quando você se dispõe a clamar ao Senhor, você mostra para Deus que você confia nele. E por confiar nele, você sabe que o Deus que se lembra do concerto, ele cumpre a promessa. Quando você se dispõe a clamar ao Senhor, o Senhor cumpre a promessa. Ele se lembra, assim como se lembrou do clamor que subiu do povo da casa de Israel. E não é diferente nesta noite. Nós estamos em um culto profético. Clame ao Senhor, jogue para o campo espiritual aquilo que o clamor da tua alma não aguenta ficar preso. Jogue para o mundo espiritual o clamor do teu espírito, porque o Senhor está ouvindo. O Senhor não está com os ouvidos agravados para que não possa ouvir. Lembre a Deus. Lembre a Deus que você quer viver a promessa através do clamor. Mostre para Deus que você confia nele através do clamor. Mostre para Deus que você confia na capacidade de Deus realizar a promessa, efetuar a promessa. E eu ouso dizer que 2023 será o ano de cumprimento de promessas. Um tempo a qual o Senhor irá cumprir as promessas da tua vida. Não é à toa que o Espírito Santo te sentou nessa cadeira para dizer: 2023, um tempo de cumprimento de promessas. Um tempo de cumprimento de promessas. Quem quer viver a promessa de Deus? Quem quer viver sob os domínios do Senhor? Aleluia. Aleluia. E aquele povo clamou. Por dias ele clamaram. A casa de Israel clamou. A casa de Israel depositou toda a esperança que se acendeu. O Senhor acende a tua esperança nesta noite. Se você com esse sentimento
de que não tem mais esperança, no dia de hoje você rompe com isso, porque o Senhor acende a esperança na sua vida. E para acender a esperança na tua vida, Ele vai te fazer clamar. O Espírito Santo irá te fazer clamar ao Senhor pela esperança que foi acendida na noite deste dia. Aleluia. E eles clamaram. E quanto mais eles clamaram, mais subia a Deus. E mais Deus ouvia, e mais Deus se atentava a cada palavra que saía da voz do povo dele, da casa de Israel. Então o Senhor, depois desse clamor, depois de ter traçado um plano, montado um plano, Ele levanta um homem chamado Moisés. O Senhor levanta um homem chamado Moisés no meio do povo, um homem a qual o Senhor usaria para libertar os cativos, a casa de Israel cativos no Egito. Deus ia levantar um homem a qual ele ia ser usado para libertar o povo. Porque Deus ouviu o clamor, e quando você clama, há libertação. Quando você clama, não importa pela qual área da sua vida seja, há libertação. Quem acredita nessa palavra, que quanto mais você clama, há libertação. Do que você precisa de libertação, a sua libertação está ao passo do teu clamor, está no caminho do teu clamor. Você só é liberto quando cada dia mais você entende que tem que clamar ao Deus do céu. Quando você entende que você tem que botar para fora aquilo que você não está aguentando mais, é quando você rasga a alma e mostra para Deus que confia nele. Aleluia. Então Deus chama Moisés para libertar este povo, a qual clamaram ao Senhor, a qual não aguentavam mais viver em dura servidão. Um povo que não aguentava mais viver naquela terra, não aguentava mais viver menos daquilo que Deus tinha para eles. Um povo que não aguentava mais se submeter a lugares e ambientes e a pessoas a qual não eram, que era o mínimo que eles estavam vivendo. Porque quando Deus tem algo na vida de alguém, você tem que saber que você não pode se permitir a viver menos daquilo que Deus tem para você. Você não pode deixar que você viva menos daquilo que Deus tem para você. Você não pode se conformar a viver com aquilo que Deus tem para você. Porque aquilo que Deus tem para você é maior do que você acha que você tem. Porque aquilo que Deus tem para você é maior do que a vida que você leva. É maior do que o trabalho onde você trabalha. O chamado de Deus para a sua vida é maior daquilo que você se acostumou. Aleluia. É maior daquilo que você se acostumou. A vontade de Deus para a tua vida é bem maior. Não se permita viver menos. Rompa nesse ano de 2023. Não se permita viver menos daquilo que Deus prometeu para a sua vida, daquilo que Deus quer te tornar. Ainda há transformação, porque o Evangelho ele transforma. O Evangelho de Jesus Cristo ele transforma você. Ele transforma você de dentro para fora. O Evangelho de Jesus Cristo te transforma. Esteja à altura do seu chamado. Esteja à altura daquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Não aceite viver menos. Se entregue a tudo aquilo que o Senhor falou que liberaria na sua vida. Porque a promessa ainda está de pé, o plano ainda está de pé. Aleluia, a palavra de Deus ainda está de pé, ela não volta vazia. Aquilo que o Senhor colocou, aquilo que o Senhor te mostrou, te revelou, ainda está de pé. Não se permita viver menos. Aleluia. Aleluia. Então Deus se apresenta a Moisés. Deus se apresenta a Moisés no meio de uma sarça ardente, dizendo e bradando: Moisés, Moisés. E Moisés diz: eis-me aqui, Senhor. Deus no meio daquela sarça ardente, pegando fogo. Havia fogo naquela sarça, mas a sarça não se consumia. E ali foi a maneira que Deus se mostrou a Moisés naquele dia. E Moisés prontamente disse: eis-me aqui. E Deus se apresenta a ele falando: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que faz a promessa, o Deus que cumpre a promessa, e o Deus que coloca manutenção na promessa. Deus hoje se apresenta a você como Deus que fez a promessa, como Deus que vai cumprir a promessa, e como Deus que vai dar manutenção para você viver a promessa. Porque não vale, não se permita chegar
só chegar e não permanecer. É por isso que Deus dá manutenção a nós diariamente. Porque venhamos ser um povo que chegou e permaneceu. Que venhamos ser um povo do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que faz a promessa, o Deus que cumpre a promessa e o Deus que dá a manutenção à promessa. Porque além de Deus querer que você chegue, Ele quer que você permaneça. Ele quer que você permaneça. Porque essa é a sua vida agora. Já era, nem o mundo te aceita mais. Você não tem coragem nem mais para pecar. Não existe mais dentro de você aquele desejo de pecar. Quando o Espírito Santo entra na tua vida, nem o mundo te aceita mais. Porque existe uma palavra que diz que até debaixo das asas de Deus Ele te esconde. Você não consegue, o diabo não consegue criar laços e caminhos, porque você está escondido debaixo da asa do Onipotente. E quanto mais você tenta ir para lá, longe do caminho de Deus, mais você volta. Mais você volta para onde Deus quer que você esteja. Não adianta, nenhum mundo te quer mais. Porque o que Deus colocou na sua vida é tão grande, que exige de nós uma responsabilidade imensa. Aquilo que Deus colocou na sua vida é tão maior que você, que existe de nós uma responsabilidade muito maior. Se entregue a isso, porque essa é a sua vida agora. Vida como servo do Senhor. Aquele que vive pela fé, não por aquilo que está vendo. Pode faltar, mas você sabe que Deus vai suprir. Pode acontecer, mas você sabe que Deus vai consertar. Pode faltar, mas você sabe que Deus é Deus de providência. Pode acontecer o que for, mas você sabe que Deus não sai do teu lado. Isso é poder de Deus, é loucura para quem perece, mas isso é poder de Deus para quem está dentro. Para quem está fora é loucura, mas para quem está dentro é poder de Deus. É poder de Deus para quem está dentro e você está dentro. E aí naquele momento, na sarça ardente de Deus para Moisés, nasceu uma chamada, nasceu um propósito, nasceu uma missão do Senhor. Naquele encontro, nasceu um chamado, uma vocação na vida de Moisés. Porque quando nós nos encontramos com o Senhor, todas as mentiras que nós acreditávamos caem por terra. Tudo aquilo que a gente acreditava ser certo e ser verdadeiro cai por terra. Tudo aquilo que a gente achava que era o nosso decreto, o nosso final, aquilo que a gente tinha que viver, o Senhor só te mostra e arranca as mentiras para te mostrar a verdade de que existe um propósito bem maior na sua vida. Você não está aqui à toa, você não está aqui por acaso. Existe um propósito, um chamado, uma vocação para você. E naquele momento nasceu uma missão. E o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para te falar que a sua vida não é só sua. A sua vida é de um povo. A sua vida é de um povo que perece lá fora. A sua vida não é só para você. Você não vive a sua vida só para você. O seu evangelho não é só para você. Aquilo que você acredita não é só para você. A fé que você tem não é só para você. Aquilo que você clama não é só para você. Aquilo que Deus te entregou não é só para você. A sua vida não é só sua. Há quem pereça lá fora. Há um povo lá fora que Deus quer entregar na sua mão. Porque aquilo que vai sair da sua boca e das suas atitudes vai ser aquilo que vai transformar quem está te vendo. A cada um Deus tem um povo. Porque aquilo que sair da tua boca, Deus vai usar o que sair para transformar alguém. Louvado seja Deus. Tem gente que está de pé, tem gente que está tentando e não desistiu por causa da tua vida, por causa do Deus da tua vida, por causa do Espírito Santo que te move, por causa daquela luz que brilha em você, porque onde você chega o ambiente muda. Há pessoas que não desistiram porque viram aquilo que Deus tem dentro de você. A sua vida não é só sua, existe um povo que perece lá fora. Que sejamos aquele que viveu também em prol do outro. A Bíblia até cita que aquele que dá a sua vida pelo próximo. Aquele que deu a sua vida pelo próximo. Quem tem coragem de dar a sua vida pelo próximo? De morrer no lugar de alguém?
Então, o Senhor te convida nesta noite a viver tudo aquilo que Ele tem para você. Aleluias. Meu Deus. Aleluias. E para encerrar, eu quero falar que Deus então ali apresenta todo um plano de redenção, todo um plano de salvação, todo um plano de libertação para Moisés ser usado para libertar a casa de Israel. Deus monta tudo detalhadamente, Deus fala o que vai acontecer, o que não vai acontecer, como você deve reagir ao que vai acontecer. Deus explicou tudo para Moisés. E a segunda coisa que Moisés fala para Deus é: Senhor, eles não vão me ouvir e eles não vão crer, e eles vão falar que o Senhor não te apareceu a mim. O Senhor está com o plano todo feito, mas aquilo que Moisés fala é que não ouvirão a Ele, é que não crerão na palavra dEle, é que o Senhor não apareceu a ele. Se entrega ao plano de Deus, porque já está tudo feito. Meu Deus, não depende de você, porque quem te justifica diante do povo é Deus. Quem te justifica diante da tua família é Deus. Quem te justifica diante dos teus amigos é Deus. Podem até duvidar do Deus da tua vida, podem até não acreditar na promessa que Deus liberou sobre a tua vida, mas há um Deus do céu que te justifica. Há um Deus do céu que aparece para te justificar. E um conselho que eu te dou: não duvida da capacidade de Deus de te tornar alguém. Amém, Jesus, é verdade. Não duvida da vontade de Deus de tirar você desse ambiente e colocar em outro. Não duvida da capacidade de Deus de te tornar alguém diferente. Não ofenda a Deus desacreditando daquilo que Ele liberou para você. Não ofenda a Deus, não aceita a ira de Deus como Moisés acendeu, desacreditando, colocando empecilho, colocando dúvida, que aquilo que Deus já decretou desde antes de você nascer, aquela promessa é para você viver, aquela promessa é para você contemplar. Deus não brinca de fazer promessa. Quando Deus levanta profeta na terra para falar com você, aquela vida que Ele te mostra através das palavras, você vai viver. Não seja aquele que coloca empecilho, não seja aquele que coloca impedimento naquilo que Deus liberou. Moisés apresenta para Deus a falabilidade dele, apresenta a deficiência dele. Senhor, eu sou pesado de boca. E o Senhor fala: mas quem que fez a boca? Não apresente diante de Deus a lista enorme da falhabilidade que você tem, daquilo que falta em você e daquilo que você acha que é deficiência, porque aquilo que você vive na sua vida, o chamado da sua vida não é sobre você, mas é o Deus que fez o chamado. A promessa que você vai viver não é sobre você, mas é sobre Deus que fez a promessa. Não é sobre você, não é aquilo que te falta, é sobre quem Ele é e aquilo que Ele vai fazer através de você. Não existe mais, não adianta mais. Já não cola mais com Deus você apresentar tudo aquilo que é deficiência em você. Porque é sobre Deus, é sobre aquilo que Ele pode fazer através de você. É sobre o poder dEle que pode se aperfeiçoar na sua fraqueza. Não é sobre você toda vez que eu sou deficiente, sou pesado de boca, sou pesado de boca. É sobre o Senhor te colocar de pé e falar: eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar. Foi eu quem escolheu você. Não foi você que escolheu a mim. Foi eu que te coloquei de pé. Foi eu que te tirei do charco de lodo. Foi eu que te limpei e te purifiquei. Não foi nem você. Aleluia. Então aquilo que eu tenho para te entregar, aquilo que Deus já está falando desde o primeiro dia, se entregue à nova realidade da tua vida, porque Deus vai te fazer romper barreiras, romper fronteiras. Deus vai te tirar de um ambiente, colocar em outro ambiente. Deus vai colocar um propósito maior na sua vida. Deus vai te fazer viver a promessa, te fazer viver o propósito. Deus vai fazer com que a vida que você leva seja uma vida de cumprimento de promessas. Se entregue a essa nova realidade, se entregue a esse novo de Deus na sua vida. Se entregue ao novo de Deus na sua vida. E a sua agradece a oportunidade, as palmas, louve o nome do Senhor.